Olá, boa noite. Meu nome é Lorena e juntamente com a minha equipe, Cláudio, Deusinete, Fábio e Jonathan, iremos apresentar nosso trabalho da matéria de fenômeno do transporte, orientado pela professora Juliane. O tema que gostaríamos de explanar para vocês hoje é hidráulica aplicada à construção civil, dentro desse modelo que vimos na nossa disciplina de fenômeno do transporte. Falando sobre essa temática de vazão e peso, vamos conceituar, A vazão, que é uma quantidade de volume de fluido que atravessa uma dada seção de escoamento por unidade de tempo, representado pela seguinte fórmula, Q igual a V sobre T. O V vai ser volume e o T tempo. A vazão em peso. Já a vazão em peso é uma quantidade de peso de fluido que atravessa uma dada seção de escoamento por unidade de tempo. A vazão pode ter alguns medidores, em líquido, em gases e em vapores. Existem os medidores de pressão, medidores de área de passagem, medidores de deslocamento positivo e medidores de vazão de canais abertos, que são as placas de orifícios, os medidores de pistão, as engrenagens ovais, as de turbina e os ultrassônicos. Bom, as unidades de medidas que se utiliza é metros cúbicos por segundo e metros cúbicos por hora e litros metro. As unidades de medidas adotadas geralmente metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, litros por horas ou litros por segundo. Para a gente entender de maneira assim mais clara e enxuta, vamos imaginar um recipiente sendo para a gente entender de maneira mais clara e enxuta, vamos imaginar um balde e uma torneira. A torneira está enchendo esse balde e tem um cronômetrozinho assim do lado. O cronômetro vai parar no momento em que a torneira conseguir encher completamente o balde. Essa relação que terá entre o volume de água ocupada no espaço do balde e o tempo que esse recipiente demorou para ter sido totalmente enchido, o resultado encontrado é essa vazão volumétrica. A vazão em massa e em peso de um fluido possui importâncias fundamentais quando desejada realizar medições em função da massa ou do peso de uma substância. A vazão em massa ela é caracterizada pela massa do fluido que escoa em um determinado intervalo de tempo. Já a vazão em peso ela é caracterizada pelo peso do fluido que escoa em determinado intervalo de tempo. Para a gente entender, vamos aqui para um exemplo mais prático, Para a gente entender melhor, vamos aqui para um exemplo mais prático. Bom, para a gente conseguir compreender, vamos aqui olhar um exemplo, Para a gente conseguir entender melhor, vamos aqui ver um exemplo. Calcular o tempo que levará a encher um tambor de 214 litros, sabendo que a velocidade de escoamento do líquido é de 0,3 metros por segundo e o diâmetro do tubo conectado ao tambor é igual a 30 milímetros. Aí você pode encontrar aí a solução, A vazão encontrada vai ser 0,21 e o cálculo do tempo, utilizando a nossa fórmula, vai ser de 16,9 minutos, Resposta final, a gente vai pegar o tempo que está em segundo e transformar em minuto. Boa noite, meu nome é Fábio Alves e irei apresentar sobre MCA, método de coluna d'água e comprimento equivalente da tubulação, os dois fatores que interferem diretamente na pressão da rede hidráulica. Bom, em uma casa há diversos pontos de abastecimento,
E a falta de pressão atrapalha muito, principalmente na questão dos chuveiros, porque eles são um dos pontos de fornecimento mais altos da rede hidráulica e é onde não chega a devida pressão. E o primeiro fator é o metro de coluna d'água, que está diretamente ligado na altura da caixa d'água, mas precisamente no nível da água. Ou seja, quanto maior o nível da água, maior vai ser o MCA. E quanto maior for a área desse reservatório, menor vai ser a pressão. Por que a menor pressão? Porque como a pressão é igual à força sobre a área, então a pressão vai ser totalmente distribuída. Sendo assim, o que vai realmente aumentar essa pressão é a altura, o nível da caixa d'água. O outro fator é o comprimento da tubulação, mais precisamente o comprimento equivalente, onde entra o comprimento total, que é a sua medida linear, ou seja, é a distância do ponto de abastecimento e o ponto de alimentação. Quanto maior for o caminho que a água tiver que percorrer, maior vai ser a perda de carga, por conta do atrito da água com a rugosidade do tubo, onde vai entrar a perda de carga distribuída. Essa perda de carga distribuída é provocada pelo atrito com a camada estacionária aderida à parede interna do tubo. Este tipo de perda de carga ocorre em trechos de tubulação retilínea de diâmetro constante e ela pode ser calculada através da fórmula universal, forma de Chase e forma de Hasse-Williams. Outro fator que aumenta o comprimento equivalente são as conexões. Cada conexão vai adicionar ao comprimento um certo valor, que é de acordo com a tabela. Essa parte corresponde à perda de carga localizada, que é provocada pela turbulência devido às mudanças de direção do traçado ou pela mudança de seção do tubo. Esse tipo de perda de carga ocorre em trechos onde há a presença de acessórios, tipo válvulas, curvas e registros. A principal diferença entre essas perdas é que a carga distribuída ocorre em trechos retilíneos e já na carga localizada ocorre em trechos com presença de acessórios. Boa noite, eu me chamo Jonathan e agora eu irei falar um pouco sobre a velocidade da água nos sistemas hidráulicos. Para analisarmos a velocidade de um sistema hidráulico, levamos em consideração a fórmula velocidade igual a vazão sobre a área. A velocidade pode ser reduzida na maneira em que aumentamos o diâmetro do tubo, ou seja, a sua área. No dimensionamento hidráulico, trabalhamos com uma faixa entre 1 metro por segundo e 2,5 metros por segundo de velocidade da água. E para mantermos esse padrão ideal, trabalhamos no dimensionamento dos tubos, ocasionando uma diversidade de diâmetros em um único sistema hidráulico. Como podemos ver agora neste projeto, eu irei mostrar aqui toda uma variação de tubos de um sistema hidráulico. Aqui nós teremos o reservatório. Essa tubulação vermelha será uma tubulação com um diâmetro de 150 milímetros, uma tubulação de fofo, e essa tubulação de 110 será representada por essa cor roxa, que no caso será uma tubulação PBA. Eu não irei entrar nessas classes e especificações de tubulação, como de fofo, classe 12, tubulação PBA. Não, eu irei falar mais mesmo só sobre a variedade de tubos. Então, essa tubulação de 150, ela segue até uma caixa de manobra, onde aqui nós teremos uns registros com as válvulas com fechamento bem lento, para evitar que aconteça rupturas na tubulação. A especificação deles são dadas em projeto, né? Não irei também entrar nisso, mas a função será fechar o circuito em 2 trechos, né? Para em caso de manutenções. Bom, a tubulação ela segue. Aqui nós teremos um T de redução, onde ele vai reduzir nesse sentido para 110, e para essas ruas secundárias, onde ela vai ser reduzida para 85. E aqui ela segue e reduzindo para as chegadas do prédio com o diâmetro de uma tubulação de 60. Ou seja, ela vem com 85 e se reduz para a entrada nos prédios com 60, um diâmetro de 60. Isso acontece em todo o percurso, como podemos observar. Em todo o percurso do projeto, essa variação ela vai acontecendo. E isso se dá para alcançar a vazão necessária e a velocidade necessária especificada pelo projetista. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre o golpe de arete. Como sabemos, os líquidos não sofrem compressão, ou seja, não importa quanta pressão você aplique sobre eles, seu volume não irá se alterar. Porém, em um sistema hidráulico, esse aumento de pressão pode ocasionar o rompimento de tubulações. Às vezes não é fácil considerar o quão pesada a água pode ser. Porém, quando levamos em consideração todas as tubulações de água de um prédio ou até mesmo de uma casa,
podemos ter uma noção da quantidade de massa na qual estamos falando. Se imaginarmos essa água se movendo por uma tubulação, acumulando a energia, e se fecharmos o sistema em algum ponto de forma imediata, como eu mostrei naquele projeto, aquela caixa de manobra, aquela caixa onde contém 2 resistores, se um dos resistores for fechado de maneira imediata, podemos ocasionar um grande desastre. Porque essa energia ela irá ficar sem ter para onde ir. E como os líquidos não sofrem compressão para amortecer, esse fechamento da válvula irá dissipar essa energia através de ondas de choque pela tubulação, aumentando a sua pressão, e é aí onde é ocasionado o fenômeno chamado golpe de Arite. É difícil imaginar isso em um sistema reduzido, mas jogando esse caso em uma rede de um prédio, por exemplo, o fechamento de um simples resistor pode levar a um desastre. O golpe de Arite ele pode ser encontrado em várias situações, e a mais simples é em um simples fechamento de uma mangueira, onde a gente vai conseguir observar o contorcimento da mangueira rapidamente. Assim que a gente fecha ela, a gente consegue ver a forma como ela se contorce rápido. Isso daí é o golpe de Arite. Agora eu irei falar maneiras de diminuir o golpe de Arite. A primeira maneira a ser adotada é reduzir a velocidade que o fluido percorre a tubulação. Assim, levando em consideração a equação vazão igual a velocidade vezes a área, em muitas situações não podemos alterar a vazão devido ao alcance que queremos ter. Então, nesse caso, mantemos a variável Q, que é vazão, e aumentamos a variável A de área, e assim alcançamos sucesso. Outra forma de intervir o golpe de Arite é reduzir a velocidade que fechamos o resistor. Quanto maior o tempo de fechamento, menor será a pressão que será gerada no fechamento da válvula. Bom, pessoal, meu nome é Cláudio. Eu vou explanar agora aqui para vocês um pouco como é que a gente aplica tudo isso que a gente viu sobre pressão, perda de carga, velocidade, vazão, dentro da construção civil. No caso aqui, vou mostrar para vocês como é que é feito o dimensionamento do barrilete de uma edificação unifamiliar, né? O barrilete é essa tubulação horizontal que vai levar água a todos os ambientes dessa edificação, né? As tubulações verticais que alimentam o ambiente a gente denomina como coluna hidráulica, e essa tubulação horizontal que alimenta as colunas a gente denomina de barrilete. Então, toda vida que a gente tiver uma coluna nova no barrilete, a gente tem que calcular esse novo trecho, porque ele vai ter uma vazão diferente por conta dos pesos das peças de utilização, como já foi explicado. Por exemplo, a gente poderia denominar aqui que esse trecho ele é o trecho 1, e esse ponto é o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. E aqui a gente teria o trecho 1, 2, o trecho 1, 3, e aí segue denominando conforme as colunas vão aparecendo, né? Até terminar todas as colunas e nomear todos os trechos. Agora a gente vai aqui para o Excel para ver como é que fica o cálculo de tudo isso. Aqui a gente eu faço a correspondência do trecho e a coluna que está associada a ele, as peças hidráulicas que estão associadas a essa coluna e as unidades Hunter de contribuição delas, né, que são o HC, os pesos. Pronto, então aqui a gente tem um dimensionamento do barrilete, né? Aqui eu tenho o trecho, o ponto inicial e o ponto final do trecho. Esse R0 é a saída de água da caixa d'água, e 1, que é o primeiro ponto, né? Então a gente tem aqui os pesos acumulados, a vazão com base nesses pesos. O diâmetro a gente escolhe de forma que não atrapalhe a pressão no decorrer das tubulações, como a gente vai ver mais à frente. Aqui ele já mostra para a gente a velocidade, a gente preenche também com o comprimento horizontal do trecho, como na verdade esse trecho é só vertical, não há um comprimento vertical de 0,8, que é onde vai ganhar pressão em um certo momento. E aqui a conexão, que é uma entrada de borda de 40 milímetros. Aqui a gente tem o peso, que seria o comprimento equivalente dessa tubulação. No caso, nesse trecho, a gente tem uma entrada de borda e um T de saída de lateral. Então, a gente tem um comprimento equivalente total de 9,6 e o comprimento total, que seria o comprimento vertical mais o comprimento equivalente de 11,40. Aqui a gente calcula a perda de carga unitária com base no diâmetro e na vazão do trecho.
calcula-se a perda de carga total multiplicando o comprimento total vezes a perda de carga unitária. A pressão disponível, essa é a única pressão que a gente vai digitar, que é 0. E aqui a gente tem a pressão ajusante do trecho, que é a pressão de saída do trecho, certo? E aí a gente vai denominando todos os outros trechos dessa mesma forma. Aqui, ó, por exemplo, o trecho 1, 2. A pressão disponível no trecho 1, 2, a pressão ajusante no trecho 1, 2, que é a pressão no ponto 2, ela é a pressão disponível do trecho 2, 3 e do trecho 2, 4, certo? E assim sucessivamente. A pressão disponível do trecho 4 e 5 é a ajusante do 2, 4. A disponível do 5 e 6 é a ajusante do 4 e 5. E assim sucessivamente. Então, como isso se repete, a gente consegue colocar uma formulazinha para ele ficar sempre pegando a pressão disponível, diminuindo a ajusante e montando todo o cálculo. Aqui a gente vê um ponto crítico, ó, que é onde a pressão mais se aproxima ali do 0,5. Se ela tivesse abaixo de 0,5, ela ficaria vermelha. Por exemplo, aqui eu dimensionei esse trecho com 25 milímetros. Se eu coloco 20, ele fica vermelho, que está abaixo de 50. Então eu tenho que fazer alguma coisa para diminuir a perda de carga, para aumentar a pressão ajusante final. Então eu aumento aqui o diâmetro do trecho. Eu consigo corrigir isso. Assim é feito o dimensionamento desse barrilete. A gente consegue ver uma aplicação prática dentro da construção civil para esse nosso conteúdo de fenômeno de transportes.